assisti K-pop Demon Hunters em 0,5 vezes de velocidade e quase arruinei o filme inteiro. Porque no segundo em que você desacelera, o fundo deixa de ser fundo. Os personagens param de agir normalmente. E de repente você começa a ver coisas que nunca foram feitas para olhos humanos em velocidade normal. Pistas minúsculas, símbolos escondidos e um review tão insano que muda tudo o que você pensava saber sobre a história. Tudo bem, vamos analisar a performance do Sodap Pop. E pode acreditar, tem um momento que quase ninguém pega, mas quando você vê, não dá mais pra desver. Então, os fanboys estão né? Bom, se você olhar de perto no filme, Romance literalmente dá um tapinha na bunda de Baby Saja. Sim, rápido, discreto, hilário. Um daqueles momentos minúsculos que te fazem pausar e pensar. Espera, isso acabou de acontecer? Mas calma, fica mais estranho. Enquanto eles dançam, tem uma fração de segundo onde as pernas deles ficam estranhamente compridas, como um glitch de animação surreal saído de um sonho. Rápido demais para a maioria dos espectadores, mas desacelera, e você vai ver claramente. Esses pequenos detalhes escondidos, peculiaridades de animação, transformam uma performance já divertida em uma caça ao tesouro. Quanto mais você assiste, mais percebe que os Saja Boys não estavam só se apresentando. Estavam escondendo muitos segredos à vista de todos para os fãs mais atentos. Honestamente, notar esses momentos minúsculos é metade da diversão. Faz cada revisão parecer nova, hilária e completamente imprevisível. Lembra da cena onde Rumi, Mira e Zoe visitam o médico para consertar a voz de Rumi? Parece um consultório normal, né? Só que não é. Se você pausar e estudar a parede atrás delas, as fotos não são decorações aleatórias. São retratos dos Saja Boys, mas não as versões demoníacas. São fotos antigas. Humanos, normais, cabelo preto, completamente sem despertar suspeitas. Você consegue ver Jinu, Baby, Romance, Mystery e até Baby, todos sorrindo como adolescentes normais cujas vidas ainda não tinham sido engolidas por Guima. É o tipo de detalhe que você só nota numa segunda vez. E de repente, a história inteira parece muito mais sombria do que alguém tinha percebido. E uma vez que você nota essas fotos, abre uma pergunta enorme que ninguém está discutindo. Qual era exatamente a relação do curandeiro Han com os Saja Boys? Porque, se as paredes do consultório deles são basicamente um santuário para eles, isso significa que não era uma conexão casual. Ele ou os conhecia antes de tudo ficar sombrio, ou estava envolvido de formas que o filme não se atreveu a explicar. Ele era o médico deles quando ainda eram humanos, o mentor, o cuidador. Ou, e esse é o pensamento realmente perturbador, ele estava discretamente monitorando o estado deles enquanto mergulhavam cada vez mais na demonitude. Esse pequeno detalhe de fundo transforma o curandeiro Han de personagem secundário aleatório para alguém que está nessa história muito mais tempo do que percebemos. E se você olhar por um ângulo ainda mais sombrio, talvez a conexão dele não fosse com os meninos. Talvez fosse com o Guima, um fio que o filme nunca puxou, mas absolutamente poderia. Também, na performance do Soda Pop, tem um detalhe que a maioria das pessoas provavelmente não pegou. Mystery. Sim, o cara que literalmente nunca tira a máscara, mostra um pequeno vislumbre do rosto dele durante a performance do Soda Pop. Pisca e você perde. Sério, está lá por tipo meio segundo, mas é suficiente para fazer você pensar. Espera, eu acabei de ver isso? Agora, tenho quase certeza que isso não foi um erro. É comportamento clássico de teaser. Como se os cineastas estivessem dizendo: não se preocupem, pessoal, seu crush misterioso vai tirar a máscara eventualmente. Talvez na continuação, talvez a gente vê. Então se prepara, porque o review completo do rosto de Mystery definitivamente está chegando. E sim, todo mundo vai enlouquecer quando acontecer. Você lembra do momento quando os Saja Boys estão se preparando para arrancar as almas de todo mundo para Guima? A cidade inteira está assistindo a tela de notícias gigante no arranha-céu. E então, boom, a transmissão glita. Mas aqui está a parte que quase ninguém pega. Se você desacelerar, tem um único frame logo antes de eles invadirem a transmissão. Só um piscar. E nesse piscar, os rostos deles se distorcem. Não humanos, não perfeitos de idol, demoníacos, retorcidos, como suas formas reais escapando pela máscara por meio segundo. É tão rápido que você jura que imaginou. Mas quando você vê, não dá mais pra desver. E de repente, todo o plano de coleta de água dele passa de jogada de vilão para combustível de pesadelo. E fica ainda mais estranho. Não, 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 não. Como você tem padrões?
Agora, vamos analisar um dos detalhes escondidos mais impressionantes do filme inteiro. Algo tão pequeno que você só nota se realmente prestar atenção. As lágrimas de Rumi nunca são só lágrimas. São narrativa. Quando Zoe e Mira a excluem, ela chora, mas só do olho direito. O olho humano. É o filme nos dizendo que é o lado humano dela que está sofrendo. A parte dela que só queria que as amigas acreditassem nela. Mas quando ela corre para Celine depois e desmorona de novo, a lágrima cai do olho esquerdo, o olho demoníaco. Essa é a ferida que você sente quando sua identidade, a parte que você tem medo de mostrar, é rejeitada. E então, chegamos ao momento que arranca a alma da sala. Quando Gino morre, as duas lágrimas caem, humana e demoníaca. As duas metades dela finalmente quebrando ao mesmo tempo. Não é só dor, é uma menina cujo ser inteiro desmorona. Cada versão dela destruída em um único momento. É o quanto ela o amava. Agora, aqui está um detalhe que passa por quase todo mundo. E quando você nota, parece errado do melhor jeito possível. Durante a grande cena da performance, enquanto os Saja Boys estão prestes a subir ao palco, a câmera percorre o mar de fãs. Parece normal até você desacelerar, porque nessa multidão tem um cara tranquilamente usando uma camiseta de Guima. E isso não faz nenhum sentido nesse ponto da história. Ninguém deveria saber o nome de Guima, nem os fãs, nem o público. Definitivamente não algum cara aleatório que supostamente teve tempo de desenhar, imprimir e usar merch de um demônio que ninguém nem conhecia ainda. Então, o que é isso? Um erro de produção ou uma pista que os cineastas deixaram de propósito? Porque conhecendo esse filme, nada nunca é só um acidente. E por falar em coisas se escondendo à vista de todos, tem outro detalhe que quase todo mundo ignora. E é honestamente uma das escolhas de world building mais inteligentes do filme inteiro. Olha para o enorme emblema atrás dos Saja Boys durante a performance. É um leão, claro, design legal, fácil de ignorar. Mas o significado é muito mais profundo. No uso mais antigo do coreano, a palavra Saja pode significar leão. Mas essa mesma palavra, Saja, também pode significar ceifador. De repente, tudo se encaixa. As roupas pretas compridas, silhuetas de ceifadores, o ícone do leão, a identidade deles como Saja, a estética inteira da performance, uma fusão de predador e ladrão de almas. Esse logo não é só uma marca, é um spoiler que o filme esconde bem na sua frente. Quando você percebe, os Saja Boys param de parecer idols e começam a parecer um aviso. Tudo bem, se prepara porque esse detalhe é tão sorrateiro que parece que os animadores estão nos trollando. Lembra da cena onde os fãs ficam acampados a noite toda só para conseguir o autógrafo das Huntrix? Parece totalmente normal, né? Fãs dedicados, cobertores, tremendo, cultura idol clássica. Mas desacelera, porque escondidos nessa multidão, enfiados dentro daqueles sacos de dormir como burritos, estão os próprios Saja Boys. Sim, eles literalmente ficaram acampados a noite toda com os fãs, se misturando, observando, esperando. Maiores fãs? Mas tipo maiores stalkers. Honestamente, não é de admirar que pareciam exaustos depois. Ficaram acordados a noite toda antes de tentar o caos do fim do mundo. Agora, aqui está outro momento pisca e você perde que ninguém nunca menciona. Quando vemos Zoe no colégio rabiscando no caderno. A cena parece um momento normal de adolescente, escrevendo letras, sonhando acordada, na dela. Mas pause e leia de verdade o que ela está escrevendo. Aquelas letras são Takedown, a mesma música que ela apresenta anos depois. Ou seja, o filme nos mostra discretamente que ela não só cantou aquela música. Ela escreveu, viveu, carregou muito antes de jamais subir ao palco. É o destino no papel. Detalhes minúsculos como esses provam que K-pop Demon Hunters foi construído com camadas sobre camadas. Até as cenas descartáveis estão secretamente costurando a história inteira se você souber onde olhar. Certo, não finja que é tímido. Vai lá e aperta o botão de se inscrever para não perder o review final, porque esse é a joia da coroa. Vou até te dar um segundo. Agora, presta atenção. Durante a performance das Huntrix, todo mundo pensa que o fundo é só decoração de palco chamativa. Mas se você congelar por literalmente um frame, o significado inteiro da cena vira de cabeça para baixo. Esse cenário é na verdade uma recriação do Iwao Obongo, uma das pinturas reais mais icônicas da Coreia. E é aqui que fica intenso. Essa obra não era só decoração na história. Era um símbolo do próprio trono. Só reis e rainhas se apresentavam na frente dela. Então, quando as Huntrix sobem naquele palco, o filme não está só nos dando um show incrível. Está declarando discretamente que elas não estão tentando se tornar rainhas. Elas já são. A coroa não é colocada nelas.
elas já a usam. E agora que você viu isso, você faz parte oficialmente do clube das pessoas que pegam detalhes que ninguém mais vê. Antes de sair, dá um like, se inscreve e mergulha nos outros vídeos. Pode acreditar, o próximo breakdown vai fazer esse aqui parecer sutil.